alunos! Nessa segunda semana da disciplina Metodologia para Pesquisa em Educação, nós conversaremos como que uma pesquisa pode ser proposta. Por onde eu devo começar se eu quiser desenvolver uma pesquisa? Então, nós vamos conversar sobre o tema e o problema da pesquisa, que são as primeiras partes que aparecem quando nós começamos a redigir ou até mesmo a ler, a ter conhecimento de uma pesquisa que está em desenvolvimento. Então, nós vamos conversar como que esse projeto de pesquisa pode ser organizado. Então, a primeira coisa que eu devo pensar é sobre o que eu vou falar na pesquisa. Então, qual será o tema dessa pesquisa? Qual será o assunto a ser investigado? E esse tema, ele está em investigação por quê? Qual é o problema? Qual é a questão que eu preciso resolver? Então, eu inicio a proposição de uma pesquisa pensando em duas questões principais: o tema e o problema que será investigado nessa pesquisa. Então, na aula passada, nós falamos que na área de educação, muitos podem ser os assuntos a serem trabalhados em uma pesquisa. Então, eu posso trabalhar questões relacionadas ao ensino, eu posso trabalhar questões relacionadas à aprendizagem, à formação de professores, produção de material didático, políticas públicas direcionadas à educação, contanto que, para se configurar como uma pesquisa, ela seja desenvolvida com rigor, a partir de um método científico, possa coletar dados, resolver uma questão ou um problema, analisar corretamente esses dados. Então, os temas podem vir de determinados assuntos da área educacional. Se eu vou desenvolver uma pesquisa na área de saúde, também eu tenho um rol de temas daquela área e assim por diante. Então, quando eu penso no tema da pesquisa, eu estou pensando em qual assunto estará em investigação. Esse assunto, ele pode mudar, né? Então, com o decorrer do tempo, muitas vezes surgem problemas a serem resolvidos, então esses problemas também determinam os temas da pesquisa, podem mudar de uma região para outra, de um país para o outro e assim por diante, né? Determinados pesquisadores se especializam em determinados temas e acabam sempre desenvolvendo pesquisas a partir de um tema ou de um assunto principal, e as questões, os problemas vão modificando a partir do momento que ele vai desenvolvendo essa pesquisa. Esse tema, ele está intimamente relacionado ao problema da pesquisa. As questões, você não pode ter um tema diferente de um problema, porque a pesquisa não vai ter um consenso, não vai conversar no decorrer do seu desenvolvimento. Então, o tema está relacionado às questões que você quer responder no desenvolvimento dessa pesquisa. Esse tema, ele pode ter sido abordado por pesquisas anteriores, inclusive, né? E aí você vai avaliar como é que a sua pesquisa vai trazer uma contribuição a mais para esse tema, né, para responder uma questão relacionada a esse tema que outros ainda não responderam. Então, você pode trabalhar com um tema que já foi trabalhado por tantos outros pesquisadores, contanto que traga uma contribuição para a área. Geralmente, na área educacional, nós encontramos muitas pesquisas que trabalham com temas que aparecem no cotidiano das escolas, nas situações reais, mas também nós podemos trabalhar com assuntos mais referenciais e mais teóricos. Aí nós vamos verificar que tipo de pesquisa que está em desenvolvimento. E é muito importante nós analisarmos qual a importância desse tema no contexto atual e com que prioridade esse tema aparece, né? Porque muitas pesquisas, elas são financiadas por dinheiro público, né? O dinheiro que financia o desenvolvimento das pesquisas vem de agências que recebem dinheiro público para o desenvolvimento. Então, qual é a relevância de eu trabalhar esse tema, tendo em vista que eu recebo um financiamento de uma agência de fomento e esse é um financiamento público, por exemplo, né? Então, eu analiso qual é a importância desse tema. Se nós buscarmos algumas
pesquisas que discutem os temas que foram investigados na área educacional no Brasil, nós vamos perceber que de tempos em tempos ocorrem mudanças. Em alguns momentos se focaliza mais o ensino, em outros momentos se focaliza mais a aprendizagem. Inclusive, existem pesquisas que mostram as tendências de temas e de assuntos que são pesquisados na área educacional. É importante eu entender um pouco a respeito disso? Sim. Muitas vezes você tem um tema em mente, né? Mas você ainda não tem um conhecimento do quanto que esse tema já foi pesquisado, já foi investigado, quais as questões que já foram respondidas a respeito desse tema. Então é importante entender um pouquinho o contexto da pesquisa atual, quais são os temas que estão sendo trabalhados no momento, quais já foram trabalhados, quais ainda não aparecem tanto nas pesquisas. Também os temas, eles não ocorrem a partir somente do que o pesquisador gostaria de pesquisar, né? Somente o pesquisador que interfere na escolha desse tema. Não, ele é influenciado por várias questões, né? Eu acabei de falar que muitas vezes as pesquisas podem ser financiadas por agências de fomento, né? Que apresentam dinheiro público, por exemplo. Outras vezes as pesquisas são financiadas por empresas privadas. Então, também isso influencia o caminho que as pesquisas tomam e principalmente a escolha dos temas para essas pesquisas. Então, não é somente a vontade do pesquisador, né? Não é somente o que esse autor chama de querer do investigador, mas também questões sociais que estão ocorrendo no momento, né? Muitas vezes ocorre um desastre natural e naquela região é preciso se investigar como é que aquele desastre natural interfere, por exemplo, no ambiente, interferiu nas relações sociais das pessoas que viviam naquele espaço, epidemias que podem surgir a partir de um desastre natural, enfim. Às vezes acontecem situações que acabam indicando alguns temas de pesquisa. E também esses temas são influenciados por questões sociais, por questões econômicas, por questões políticas. Então, tudo isso precisa ser considerado no momento que um tema é selecionado para o desenvolvimento da pesquisa. E aí, nós vamos perceber que nós nos deparamos, né, com uma diversidade de temas, com uma diversidade de enfoques para as pesquisas, e é por isso que nós precisamos seguir um método científico, né? Imagine se cada pesquisador que tivesse um tema, que tivesse um problema a resolver, realizasse essa pesquisa de uma determinada maneira, né? As pesquisas não iriam se conversar, nós não teríamos como unir os resultados de várias pesquisas sobre um determinado tema e ter como responder várias perguntas a respeito daquele mesmo tema, porque cada um desenvolveu de uma determinada maneira. Então, essa diversidade também é uma característica que nos leva a pensar sobre a importância de seguirmos o método científico, de termos um rigor, de seguirmos algumas características no desenvolvimento dessas pesquisas, de termos uma metodologia detalhada de como os dados foram coletados e depois como esses dados foram discutidos. Então, eu vou pensar sobre todos os critérios que envolvem as pesquisas nessa área que eu estou desenvolvendo, eu vou me preocupar com os métodos que estão sendo empregados, nós vamos conversar nas próximas aulas que nós temos métodos qualitativos e quantitativos e qual é a diferença desses dois métodos e aí como que esses dados que eu coletei foram analisados e se eles realmente respondem às perguntas, ao problema da minha pesquisa. E aí eu vou começar a pensar sobre o problema que será investigado. Então eu tenho um tema para pesquisa, mas o que eu quero responder a respeito desse tema? Qual que é o problema relacionado a esse tema? Quais as questões de pesquisa? Então, eu geralmente tenho uma pergunta e eu procuro responder essa pergunta, responder essa indagação. E eu preciso considerar que, relacionado a esse tema, a esse problema, a essa pergunta, eu tenho algumas variáveis. Então, eu considero essas variáveis possíveis, eu verifico se elas podem ser observadas e testadas. O meu problema ele tem que se apresentar de forma clara
e ele tem que ser objetivo, então as pessoas precisam entender qual é a pergunta da minha pesquisa, o que eu estou fazendo, o que eu pretendo responder com o desenvolvimento dessa pesquisa e se é um problema suscetível de solução, né? Não adianta um pesquisador propor uma pergunta e propor um problema e ele não tem um caminho para ser resolvido, né? Então, eu vou organizar de uma tal forma que eu consiga responder ou trazer indícios que apontem algumas respostas e até mesmo novas questões a respeito desse problema. Inclusive, né, alguns teóricos falam que a definição de um problema de pesquisa, ele não é aleatório, né? Ele considera um pouquinho do que está acontecendo no contexto, ele considera outras pesquisas que já foram realizadas, então o que as outras pesquisas apontaram e o que elas ainda não resolveram, que eu preciso resolver. Então não é um problema aleatório, né? Eu tenho um tema, eu tenho um problema, não. Mas onde que ele se encaixa? Onde esse tema e onde esse problema se encaixam dentro dessa área de conhecimento que eu estou trabalhando. E aí, quando eu proponho esse problema, eu vou analisar o quanto que esse problema ele é complexo para o meu grau de formação. Então, quando eu estou desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso, eu tenho um determinado grau de formação, eu tenho algumas leituras, eu conheço algumas formas, né, de desenvolver uma pesquisa. Quando eu estou propondo uma pesquisa de mestrado, é um grau diferente do trabalho de conclusão de curso. Quando é uma pesquisa de doutorado, também é um outro grau diferente. Então, eu preciso entender se a complexidade do tema e do problema da pesquisa são condizentes com as pessoas que irão trabalhar para resolver esse problema, são condizentes com o pesquisador. Eu tenho que pensar também se a questão, o problema, ele é relevante e se os dados que eu vou obter a partir dessa investigação, eles possibilitam generalizar. Então, esses dados, eles são aplicados somente nesse contexto ou eu consigo generalizar para outros contextos? Porque aí traz a importância da pesquisa, né? Ele também vai trazer a dimensão de desenvolvimento dessa pesquisa, então a questão, o problema da pesquisa, ele mostra qual é a dimensão, quanto tempo eu preciso dedicar para o desenvolvimento dessa pesquisa, quais os recursos que eu preciso empregar, eu vou trabalhar no laboratório, eu vou trabalhar em algum outro espaço, eu vou precisar de pessoas que participem da minha pesquisa, como que eu vou convidar essas pessoas, então eu vou entender a dimensão do desenvolvimento dessa pesquisa, né? Então eu vou pensar um pouquinho como que, ao final, a minha pesquisa vai contribuir para a área. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa na área educacional, eu tenho uma questão, como que as respostas a essa questão trazem contribuições para a área educacional. Então, o problema é pensado dessa maneira também. Então, só para exemplificar, né? Então, eu vou propor um problema a ser investigado, eu vou trazer uma questão de pesquisa. Qual a dificuldade de aprendizagem dos estudantes? Veja que pergunta ampla. Dificuldade de aprendizagem dos estudantes. Quais estudantes? Os estudantes do Brasil? Os estudantes do ensino fundamental? Os estudantes do ensino médio? Qual dificuldade? Então, é uma pergunta muito ampla. Então, eu vou pensar, não, mas eu não queria essa questão ampla. Eu queria saber qual é a dificuldade quando eles aprendem matemática, por exemplo. Então, eu vou reduzir a minha questão, não vou deixar ela tão ampla e isso vai trazer um foco para a minha pesquisa. Então, eu mudo a minha pergunta. Qual é a dificuldade dos estudantes no ensino fundamental 1 com a disciplina matemática? Nossa, a disciplina matemática trabalha com tantos conceitos, com tantos conteúdos. Não, eu quero saber só qual é a dificuldade nas operações básicas. Então, eu reduzo mais um pouco a minha pergunta. Vejam, então eu saio de um universo bastante amplo e vou reduzindo para que eu saiba o que realmente eu preciso focalizar ao desenvolver uma pesquisa. Então, a partir
dessa pergunta, então vamos pensar na pergunta que eu falei. Qual é a dificuldade dos estudantes com as 4 operações básicas de matemática? Bom, qual pode ser a dificuldade? Eu vou levantar algumas hipóteses. Olha, eles podem ter dificuldades para compreender as operações, eles podem ter dificuldades porque o professor não apresenta materiais concretos para que ele possa manipular. Eu vou trazer algumas hipóteses que podem responder essa pergunta. E aí, no desenvolvimento da pesquisa, eu vou testar essas hipóteses. Então, eu vou verificar como é que as respostas, como é que os dados, que serão todos testados, validados, eles respondem essa pergunta e eles confirmam ou não as hipóteses que eu acabei de colocar. Então, só para exemplificar, trazendo um exemplo também a partir de uma divulgação. Estudo lista hipóteses para explicar por que a segunda onda de microcefalia foi menor. Então, houve um estudo mostrando dados, né, de uma determinada situação, e aí no ano seguinte os casos foram menores. Então, os pesquisadores trouxeram 3 hipóteses para testar o porquê que o número de casos foi menor. E essas hipóteses passaram por testes, inclusive fala-se que uma não precisa necessariamente excluir a outra, né? Então, são possibilidades de investigação. E quando eu penso nos temas e nos problemas que eu vou propor para a pesquisa que eu estou projetando, eu tenho que pensar, né, se é uma pesquisa na área educacional, qual é a relevância dessa pesquisa? Essa pesquisa pode trazer dados que sejam significativos para o contexto atual? Então, eu vou pensar, né, as implicações do desenvolvimento dessa pesquisa, se o objetivo ao desenvolver essa pesquisa, ele apresenta dados relevantes para o contexto atual e, principalmente, como eu posso divulgar esses dados, como que eu posso mostrar tanto para as pessoas que são da área, como também para a sociedade de uma forma geral, como que esses dados podem ser relevantes para se entender aquele problema que foi investigado ali naquela pesquisa. Então, nessa aula, nós conversamos um pouquinho sobre o tema e o problema da pesquisa e nas próximas aulas nós vamos desenvolver os demais itens que fazem parte de uma pesquisa acadêmica. Até lá!